Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para uma edição especial pelo Dia Internacional da Mulher. Nós entrevistamos a astrobióloga brasileira Rebeca Gonçalves, a primeira mulher do país a liderar um projeto de pesquisa no laboratório que simula as condições de Marte no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Saiba como as pesquisas dela relacionadas ao cultivo de tomate no espaço poderão garantir a sobrevivência de seres humanos no planeta vermelho e saiba também como a tecnologia agrícola desenvolvida por ela para o espaço pode ajudar a melhorar a agricultura na Terra. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do CEMADEM, do DCTA e da Agência Espacial Brasileira, que promoveu o primeiro de uma série de webinars sobre política espacial e projetos em desenvolvimento no Brasil, com a participação exclusiva de mulheres. O debate sobre nanosatélites aconteceu na última segunda-feira, dia 9 de março. E teve a mediação da coordenadora da Unidade Regional da AEB em Natal, Adriana Elisa Alimandro. Participaram como debatedoras a professora Maria Cecília Pereira de Faria, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Chantal Capelletti, da University of Nottingham, e Júlia Merege, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a International Space University. Até os primeiros anos 2000, não tive todo esse entusiasmo e toda essa possibilidade para o estudante para aprender fazendo aquilo que a gente chama de hands-on education. Tive solo três exemplos no mundo: a Universidade de Stanford, a Universidade de Roma e o Surrey Technology na Inglaterra. Até não tive essa oportunidade. Depois tive uma mudança. O utilizo acadêmico do pequeno satélite permitiu o lançamento e a validação da plataforma de pequeno satélite. No começo, o pequeno satélite, em particular o CubeSat, foram considerados como brinquedos para a criança. Não todo mundo achava que esse tipo de satélite poderia fazer algo. Agora, toda a indústria, a Agência Espacial do Mundo, todo mundo está falando de CubeSat e pequeno satélite como ser a nova plataforma, como aquilo que pode permitir todas novas aplicações. E agora estamos vivendo a terceira fase, onde a academia e também pequena empresa que nasceram da escolas universitárias e permitiram fazer uma coisa, aplicações novas. A Juliana falou que normalmente esses satélites são utilizados na órbita baixa. Agora não tem mais limite, porque a gente tem CubeSat que está orbitando em torno de Marte para ajudar a receber dados de Marte. Tem toda essa campanha de chegar de novo na Lua e ter CubeSat que vai acompanhar dar posições, navegação e informação de velocidade quando a gente vai a viver na Lua no próximo futuro. E também tem um novo desafio, utilizar CubeSat para pesquisa inteligente, pesquisa que pode dar benefício e vantagem aqui na Terra. Por exemplo, um novo uso do CubeSat é relacionado muito à biomedicina, ao estudo de como o ambiente espacial pode ajudar a fazer o tratamento de câncer ou célula de cancerógeno tumoral, ou como poder ajudar a resolver alguns problemas importantes, como, por exemplo, a mudança climática. Essas são algumas das aplicações que a gente está experimentando com a comunidade internacional acadêmica que todos os dias tem uma nova ideia de como a gente pode aplicar o pequeno satélite para uso comum de todo o mundo. O CEMADEM, o Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais, foi outra instituição da base do SINDCT a organizar uma roda de conversas
para mulheres servidoras colaboradoras da unidade de São José dos Campos. O encontro foi presencial e, segundo a organização, serviu para compartilhar experiências, trajetórias e reflexões sobre os desafios e conquistas das mulheres na ciência, na gestão e na redução de riscos de desastres. Outra roda de conversa presencial foi realizada no INPE e teve grande comparecimento, inclusive de homens, na biblioteca do Instituto. O encontro foi organizado para reunir as pesquisadoras e gestoras da unidade a compartilhar experiências, discutir os desafios das mulheres na ciência, refletir sobre liderança feminina em instituições de pesquisa e apresentar avanços e iniciativas em políticas públicas voltadas às mulheres. Participaram da roda de conversa a ex-chefe de gabinete e pesquisadora do INPE, Virgínia Alves, que hoje atua como assessora do deputado federal Ricardo Galvão. Renata Santos, analista em ciência e tecnologia do INPE e cientista política. Além de Sayuri Okamoto, coordenadora de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico do INPE. Meu nome é Mariana, sou pesquisadora e acrescento muito esse fórum, muitas dessas falas. A gente tem falado sobre como incentivar as mulheres, motivação para as mulheres. É importante destacar que, na verdade, as mulheres estão se destacando já nas estatísticas, que são muito bem colocadas, inclusive na nossa divisão, mas o que acontece é que no início é assim, saem com as melhores notas médio na nossa divisão, assim, 5 melhores colocados eram mulheres, ano para o curso dourado. Então, qual é o problema? O problema é que mais tarde na carreira, vemos que as mulheres estão bem mais embaixo em termos de posições e até salários. Eu fiquei sabendo ontem que, pelo IGDP, as mulheres na ciência e inovação no Brasil, em 2022, ganharam só 66% do salário comparado com os homens. Eu tenho um conceito que eu queria muito falar para vocês aqui, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o do glycine, né? O teste de vidro, que é, alguns anos atrás, em políticas para mulheres, política pública, né? Nos estudos de política pública, o que se falava, enquanto senso comum, era que o que a gente precisava fazer era qualificar mais as mulheres, para que elas tivessem mais presença no mercado de trabalho. Então, políticas públicas de 10 anos atrás eram sobre colocar mulheres nas pós-graduações, né? Mestrado, doutorado, enfim, qualificações gerais desse tipo. Só que o que a gente viu agora, o que a gente vê agora, né, é que as mulheres estão mais qualificadas e ainda assim não alcançam essas posições, né? Ou não alcançam essas posições, ou chegam perto e estão com salários mais baixos. Então, a gente ainda não conseguiu, com esse discurso anterior, né, de que a gente precisa que as mulheres estejam mais bem qualificadas, a gente não conseguiu resolver o problema. Porque o que a gente tem hoje é mulheres mais bem qualificadas, com médias de tempo de estudo maior do que de homens, né? Com títulos maiores do que de homens, mas que ainda ganham menos. E aí não existe outra explicação além de uma explicação cultural, né? Já que pela estatística a gente não consegue entender os números, né? O que a gente entende é a cultura. A gente vai para a cultura para explicar. E existe uma barreira invisível, que é esse teto de vidro, né? E você chega num determinado lugar da sua carreira que você não consegue passar. Os fatores de por que isso acontece são muito variados, né? Aí entra no que vocês trouxeram também já, né? De cuidado com família, entra em cultura, de não ser percebida enquanto alguém tão qualificada quanto ela é, né? Às vezes uma mulher especialista naquele assunto, né? Doutora, com vários pós, às vezes não é entendida como uma pessoa especialista, simplesmente por uma questão de viés, né? A mediação ficou a cargo de Lúbia Vinhas, a coordenadora de gabinete da instituição. Olha, sobre a mesa de hoje específico, eu particularmente fiquei muito feliz. Eu achei que a sala estava cheia, achei que teve muita participação também masculina, que era um objetivo, né, de trazer os homens para essa roda de conversa. Acho que esse formato é legal, é um formato que as pessoas participam, né, e eu acho super importante ter esse tipo de evento, né? Você ter esse tipo de evento nesse formato roda de conversa, porque aí
as pessoas não ficam intimidadas, não é alguém dando uma aula, são pessoas compartilhando opiniões, compartilhando experiências, compartilhando vivências. E é claro que para fazer isso, a gente precisa ter um conceito, precisa ter pessoas que motivam, começam a fala. Então, quando a gente pensou na roda, a gente pensou, não é uma roda sobre mulheres, Dia das Mulheres. A gente pensou num conceito, tinha um conceito, né, da política pública em mulheres e STEAM. Então, eu fiquei feliz, fiquei contente, primeiro pela realização, pela participação da comunidade e segundo, que eu achei que brotaram ideias e falas que foram muito bem aproveitadas num ambiente leve, né? Você viu que as pessoas riram, se emocionaram, mas não foi uma coisa dura da ciência, um palestrante e alguém fazendo pergunta. Eu gostei do formato. Agora, eu queria falar o seguinte, eu acho que não é só colocar mulheres em cargo de direção. Nós estamos na carreira científica e se você não tem acesso a financiamento de pesquisa, coordenação de projeto de pesquisa, se você não tem condição de você colocar a sua pesquisa publicada, você não tem esse estímulo. Então, assim, eu acho que a gente precisava pensar em propor, em tudo quanto é comissão que existe dentro da ciência, paridade de sexo. A comissão para escolher os projetos que vão para tal área. Metade mulher, metade homem, porque senão os projetos que ganham, na maior parte, são coordenados por homens. Né? Publicação de artigo científico, a comissão tem que ter paridade. E em tudo quanto é instância, a gente precisa de paridade. Eu fui me conscientizando disso, gente, muito na briga, porque assim, a gente tem a internacionalização dentro da área da ciência. Então, além de eu ser mulher, eu ainda sou sul-americana. Meu Deus do céu. Quando eu submeti o 3º artigo na Nature, foi um pau geral dos meus colegas, porque é o seguinte, os nossos colegas internacionais acham que a gente é ótimo para coletar dado para eles fazerem ciência. Olha, os homens querem entender o que é o machismo? Basta observar o internacionalismo, o imperialismo na ciência. É igualzinho, porque eles te olham como você sendo menos capaz. É igualzinho os homens com as mulheres. Nós somos menos capazes que os homens, é assim a cultura. Então, para uma mulher nesse mundo da ciência internacional é duplamente difícil, sendo a gente mulher e sendo a gente sul-americana. Então, assim, a gente tem que pensar, primeiro, a gente tem que estimular as meninas a acreditarem em si mesmas. E aí, vamos valorizar as mulheres que conseguem publicar numa revista de alto impacto, que consegue dinheiro de pesquisa, que consegue um feito não sei o quê. A gente tem que dar exemplo para as meninas, a gente pode. A gente consegue. Acredite, você pode conseguir qualquer coisa. Então, assim, eu acho que a gente precisa de política de combater a cultura de que mulheres são menos capazes em tudo quanto é instância. Na minha experiência prática, é isso, sabe? No meu 3º artigo, até a editora foi acusada de me favorecer. Porque ela era uma editora mulher. E eu estava com o meu 3º lá. Ah, como? Você põe mais 2 anos e já quer publicar de novo na Nature? Um revisor falou isso. Um dos top na área a nível mundial. O SINCT apoiou o evento. Falar sobre as mulheres na ciência, política e gestão, confesso que é uma novidade aqui dentro do INPE. A gente sempre fez eventos concentrando mais na questão da ciência, né? Então eu acho que foi uma combinação perfeita para entender melhor como a ciência é feita, como ela traz retornos para a sociedade e como a gestão da ciência tem um papel importante no seu caminhar. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente conversa com a brasileira que esteve em Marte. É um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente mostra para vocês agora a entrevista que fizemos com a astrobióloga brasileira Rebeca Gonçalves, que liderou um trabalho de pesquisa em uma base no deserto de Utah, nos Estados Unidos, que simula as condições para uma missão a Marte. A Rebeca Gonçalves é uma pesquisadora com carreira internacional. Ela se graduou em Bristol, na Inglaterra, e fez mestrado na Universidade de Wageningen, na Holanda, a melhor universidade de pesquisas em agricultura do mundo. Além disso, ela escreveu o primeiro artigo científico sobre a técnica de policultura em um cenário de agricultura espacial ou agricultura em Marte, e foi por conta desse estudo que ela se credenciou para participar das pesquisas no laboratório americano. A exemplo do personagem do filme Perdido em Marte, a pesquisadora brasileira também documentou a experiência por meio de vídeos que ela compartilhou em suas redes sociais. E foi para falar sobre essa experiência e sobre a pesquisa dela de maneira geral que nós convidamos a astrobióloga Rebeca Gonçalves para esta entrevista. Como é que foi essa oportunidade? Em que projeto a senhora está envolvida para ter recebido essa oportunidade de ir lá para os Estados Unidos? Sim, primeiramente, obrigada por me receber aqui, uma honra estar aqui com vocês. É, essa base, né, em Utah, ela é a base mais moderna do mundo para simulações de um ambiente marciano. Então, ela é muito usada pela NASA, realmente, e outras agências espaciais para conduzir pesquisas. Então, ela pode ser usada, ela pode ser ali como se fosse alugada, né? O espaço é meio que alugado pela agência espacial ou por pesquisadores que querem fazer pesquisa ali, né? E daí você submete ali uma proposta de pesquisa para a base, e a base ela junta pesquisadores em missões que as pesquisas ali meio que se conversam, né? Então foi assim que eu acabei indo, né? Eu submeti ali uma proposta, a proposta foi aceita, é bem difícil de ser aceita, porque a base é bem competitiva ali, né? E daí eu fui alocada aí com uma tripulação de outras 4 pessoas internacionais, cada um fazendo também a sua pesquisa, né? E foi assim que eu acabei chegando lá, né? Como é que é esse deslocamento? Quanto tempo vocês têm que se deslocar de carro para chegar até essa base? Parece um lugar muito ermo. E aproveitando, eu queria que a senhora explicasse por que era tão importante estar nesse lugar, porque parece que existe uma semelhança entre o solo desse deserto e o solo marciano. Isso, então vamos lá. Ela realmente fica no meio do nada, né? Ali o deserto de Utah é gigantesco. E a gente, para chegar ali, teve que pegar um avião para um aeroportozinho local. E daí desse aeroporto local foi umas 3 horas de carro até chegar na base, né? Nossa!
É, sim, é realmente. E é 3 horas atravessando o deserto, assim. Então ela fica. Quase 200 quilômetros, praticamente. Exatamente, mais ou menos, por aí, uns 200 quilômetros. E em estrada de deserto mesmo, assim, como você viu aí, né, no vídeo. Então, realmente fica bem isolada e é essa a ideia, né? Então, por que que essa base ela é tão requisitada? Porque ela realmente ela simula praticamente todas as condições que a gente teria numa base marciana. Então, como você falou, o solo ali do deserto de Utah já é um solo bem parecido com o solo de Marte, em termos tanto físicos ali, né, de aparência física, quanto químicos também. Então, ele tem muita semelhança química, né, ao regolito marciano que a gente chama. Não é nem solo, porque solo tem matéria orgânica ali, né? Em Marte não tem nada de orgânico, então a gente chama de regolito, que é pedra moída, basicamente, né? Então ali, como vocês puderam ver pelo vídeo, parece que você tá em Marte, né? É uma sensação muito louca, assim. E, e além disso, né, a base em si, ela simula como se fosse uma base mesmo, porque ela tem ali todos os recursos ela é uma base autossuficiente, né? Então a gente tem ali a água, a energia por painel solar, né? Tem o domo de ciência, tem a estufa, tem ali uma oficina para a gente consertar o que for que quebra, né? Então, a ideia é que a partir do momento que a gente chega nessa base, a gente fica totalmente isolado da Terra, né? Então, para conversar com a Terra, a gente tem um delay de 20 minutos, porque é como seria o delay de Marte. E a gente é responsável, a tripulação que está ali, é 100% responsável por todos os sistemas de suporte à vida ali da base. Então, a gente era responsável por manter os painéis solares, né? Manter a energia, manter a água. Os recursos são todos muito limitados, então a gente também tinha que racionar, né, todos os recursos, racionar a energia, racionar a água, racionar o nosso tempo, porque é muita coisa para fazer. Porque além de ter que manter ali todos os equipamentos, manutenção, etc., cada um também tinha sua própria pesquisa, né? Que a gente gastava ali 6 horas por dia fazendo, trabalhando, né? Então, e ainda tinha que fazer exercícios, né, diários do dia, porque a gente não pode ir lá fora. Então, para sair da base, a gente tinha que pôr aquele traje de astronauta. Então, tudo ali simula realmente como se fosse uma vida numa base marciana, tudo, exceto a gravidade. Então, a gravidade é a única coisa que a gente não consegue simular, né? Então, a É um gravidade. estágio em Marte, digamos assim. É um estágio em Marte, exatamente. E a ideia é ver, assim, qual que é a diferença, né, de fazer uma pesquisa nessa base para um laboratório na Terra, né? Então, a ideia é ver o que que daria certo, o que que daria errado em condições de isolamento em Marte. Então, assim, por exemplo, parte da minha pesquisa envolvia o uso de fertilizante, né? Então, eu tive que levar o fertilizante, o tanto de fertilizante, o mínimo ali, né, necessário. E quando teve uma hora ali que quase que acabou, assim, né? Então, eu já pensei, puxa, a gente tem que, em Marte, né, a gente tem que arranjar realmente um jeito de produzir o próprio composto ali, né? De produzir o próprio fertilizante, senão as pesquisas não vão andar, né? A colheita não vai acontecer, né? Então nessa simulação você consegue destacar potenciais problemas que você não teria pensado antes, assim, sabe? Mas você chegou aí mexer com os saquinhos de fezes lá dos outros astronautas para fazer composto como o ator do filme fez, não? Não, Como o não cheguei a. personagem no filme fez? Oi? Como o personagem do O filme teve Mark que Watney, fazer, né? né? O Mark Watney do Perdido em Marte. Não cheguei, não precisei chegar nesse ponto de ir buscar os saquinhos dos meus amigos. Não acabou, graças a Deus não acabou o Graças a Deus não fertilizante. acabou. Mas uma dúvida, a senhora me perdoe até a ingenuidade da pergunta. Como é que é o conhecimento que vocês têm
que a senhora tem desse solo marciano. Como é que vocês chegaram à conclusão de que ele era semelhante a esse regolito desse deserto em Utah? Sim, ótima pergunta, na verdade. A gente sabe, né, disso porque nós já mandamos vários rovers para Marte. Rovers são aqueles robozinhos, né, parecido com esse, assim, né, que anda ali em Marte. E esses robozinhos, esses rovers, eles têm equipamentos que eles conseguem analisar ali a amostra do solo marciano, né? Então a gente sabe, como a gente já mandou vários rovers para vários pontos diferentes de Marte, nós sabemos da composição física e química na média, né, do planeta, né? Então, aqui na Terra, o que a gente faz, a gente pega ali amostras de solo, por exemplo, desse deserto de Utah, e compara as amostras do solo de Utah com as amostras do regolito marciano, e daí a gente vê que é realmente muito parecido, né? Então por exemplo, tem muito óxidos de ferro, é por isso que é tão vermelho o solo marciano, e Utah é a mesma coisa, por isso que ali aquele solo é mais vermelho, porque tem muito óxido de ferro também. Tem muito cálcio, tem muito sal, né? Que é realmente também um problema em Marte. Então, é assim que a gente sabe, né? E tem realmente, claro, tem regiões mais parecidas do que outras com o regolito marciano. Então, ali, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na base, eu peguei um dos nossos rovers, que a gente também tem rovers ali que a gente podia dirigir, né? Então, eu coloquei o traje de astronauta, peguei nosso rover e dirigi uma meia hora ali para coletar uma amostra de solo de uma região específica, que era a região mais similar ali daquele deserto inteiro, aquela região era mais similar com o regolito marciano que tinha, e eu usei aquele solo também para fazer a pesquisa. Já previamente mapeada como região mais parecida, talvez o solo mais pobre em material biológico. Também, tem também abiótico, né, que a gente fala. Uhum. Abiótico. Perfeitamente. Bom, ainda bem que ela falou, então vamos aproveitar e ver também outro vídeo interessantíssimo que ela postou durante a estadia dela, que é justamente mostrando essa saga para poder sair dessa base e fazer a pesquisa. Olha que interessante o que o estágio em Marte proporciona. Uma saga mesmo. É uma saga. Você já tinha experimentado algum traje desses antes, não? Nunca. Foi minha primeira vez. E aí, no caso, na base, tem algum astronauta mais experiente que orienta como fazer esse procedimento? Normalmente eles colocam a comandante, não, o comandante que é mais experiente, que já fez essas simulações antes. Então a gente tinha a nossa comandante, que era espanhola, que ela já tinha feito 6 dessas. Ah, pois então ela era praticamente uma habituê da base. Ela realmente era bem experiente, assim. E como você disse, a base é particular, né? Então ela não pertence necessariamente à NASA e acaba sendo alugada. Esses astronautas, eles são de missões como a senhora, ou eles são astronautas dessa entidade que é dona do centro? Não, cada pessoa ali era um pesquisador individual, né? Então eles eram que nem eu, cada um tinha a sua própria pesquisa, né? Tinha uma outra menina indiana que era cientista também, ela estava pesquisando como fazer blocos de tijolo em Marte para poder fazer construção em Marte com o regolito marciano. Tinha um americano que era o engenheiro da nossa base, que é muito importante, né? Então ele que era o responsável mesmo, técnico, né, pela manutenção da base. Tínhamos um jornalista com a gente, que estava fazendo um projeto, uma pesquisa de outreach, né? Então ele organizou um evento para mais de 1.000 escolas ao redor do mundo. E a gente fez uma live com delay de Marte, ali, com 20 minutos de delay, né, de time delay, com essas escolas.
E tinha eu, astrobióloga, né? E a comandante espanhola, que o trabalho dela era só cuidar da gente, né? Que bacana. E esse capacete, essa indumentária toda, e imagino que é um módulo de sobrevivência com oxigênio, ele é muito pesado, difícil para sair, não? 7 quilos, não, 12 quilos. 12 Bem pesado. quilos. Como uma bicicleta, praticamente uma bicicleta nas costas. Exatamente. E é muito barulho, tá vendo que eu tô vendo que é muito alto? Ele faz um barulho, porque ele faz uma ventoinha bem na orelha, assim. Então não dá pra ouvir nada. Quando ele liga, que você liga ali o oxigênio, né? Não dá pra ouvir nada. Por isso que a gente tem que ficar sempre com um radinho aqui pra gente se comunicar um com o outro, né? E com a base também. Ele pressuriza oxigênio e ao mesmo tempo retira o ar que a senhora já respirou. Ele faz uma ventilação, isso. Ele ventila, isso mesmo. Coisa fantástica, que coisa interessantíssima. Bom, e a pesquisa da Rebeca era com sementes de tomate que já tinham sido enviadas ao espaço em outra missão e que retornaram para a Terra para que ela pudesse fazer esse experimento. Queria que a senhora contasse como é que fazia parte já do trabalho esse acordo de mandar as sementes e por que a escolha do tomate? Ótimas perguntas. A gente fez. Essas sementes elas vieram através de uma parceria com a Agência Espacial Canadense. Então, a Agência Espacial Canadense tem um programa de enviar sementes para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. E daí, através de um contato, né, a gente conseguiu algumas dessas sementes para nós também, para a gente poder fazer esse experimento, né? E o tomate, ele é uma espécie candidata muito promissora, porque ele é muito rico em antioxidantes. E os antioxidantes, eles são muito importantes, principalmente para combater uma radiação elevada, né? Então, lá em Marte, as bases, os astronautas vão sofrer uma exposição a uma radiação mais elevada. Então, é importante que eles tenham várias comidas frescas, frutas frescas também, que contenham antioxidantes para poder manter a saúde ali. E os antioxidantes, eles são o único nutriente de comida aí, né, que é perdido no processo de desidratação da comida. Então, em Marte, a gente vai ter que comer comida desidratada, assim como a gente comia na base. A gente comia. Aliás, eu trouxe aqui para casa uns, uma lata do que a gente comia ali, né? Então, a gente tinha essas comidas que eram todas desidratadas e tem de tudo, assim. Então, por exemplo, olha, isso daqui é ovo desidratado, né? Ovo Isso daqui é desidratado. manteiga desidratada. Então, tudo desidratado. Tem brócolis desidratado. Então, a gente tinha várias dessas latas. No meu Instagram também, quem quiser ver a foto, tá lá eu lá com todas as latas das comidas. Então, a gente tinha várias comidas desidratadas, que é o jeito mais seguro da gente começar a levar, né, essas comidas para Marte no começo, até a gente poder realmente ter uma produção de alimentos maior ali. Mas o problema da comida desidratada é que ela perde os antioxidantes, que é um dos nutrientes principais que a gente tem que ter em Marte. Então, a gente vai precisar plantar comida fresca de cara. E o tomate é uma ótima espécie para isso. Pessoal, olha, isso aqui é toda a comida que a gente tem aqui na base. Olha, isso aqui é tudo desidratado, tudo desidratado. Então temos desde manteiga desidratada, olha isso, manteiga desidratada, até ervilhas desidratadas. Tudo bem, isso aqui tá bom, tudo bem, mas olha isso aqui, por exemplo. Queijo desidratado. Temos banana, mirtilo, tomate, manteiga, abacaxi, cebola, ervilha, queijo, bife, couve-flor, frango, mix de hambúrguer, de feijão, vagem, batata doce, milho, espinafre, ovo, gente, ovo em pó desidratado. Quem diria? Como que chama isso daqui? Mushroom, cogumelo,
pimentão, cenoura, brócolis, batata e até morangos desidratados para as nossas panquecas. Isso aqui, gente, é tudo que a gente vai ter para comer em Marte mesmo, porque os astronautas, eles comem sempre tudo comida desidratada. E daí, o que você faz? Você pega, aqui põe no potinho, né? E daí coloca água e daí vira... Olha, tem um gosto gostoso, na verdade, assim, fica normal. Você põe uns temperinhos e fica uma comida normal, fica gostoso. Não é ruim. Tipo, dá saudade de comida fresca, mas dá pra viver. Dá pra viver com essas coisas aqui, sim. Esses aqui foram as nossas melhores amigas durante a nossa missão inteira. A gente também tem acompanhado os trabalhos aqui do pessoal da Embrapa, que está pesquisando. A Rebeca também faz parte dessa rede, da rede Space Farm Brasil, que está pesquisando o grão de bico e a batata doce para levar para o espaço. Alguma dessas duas espécies tem o antioxidante que precisa lá em Marte? Sim, a batata doce tem bastante antioxidante e bastante carboidrato, né, que também é importante. E o grão de bico está sendo pesquisado pelo conteúdo de proteína. Ele é muito proteico, né? Então, mas a senhora também estuda essas outras espécies ou está concentrado no tomate nesse eu não diretamente, porque a rede Space Farming é uma rede enorme, né? São mais de... Nossa, somos acho que 50 cientistas agora, além de comunicadores, engenheiros, etc. E então os laboratórios, tem laboratórios ali específicos que cada um pesquisa uma coisa, né? No meu trabalho na rede Space Farming é mais abrangente, porque eu faço um trabalho de consultoria, né, com eles. Então tem ali os experts, né, realmente trabalhando no genoma da batata doce, né, as coisas mais especialistas, né? Específicas sobre essa cultura. São muitos experts, são muita gente muito boa trabalhando nesse projeto, na verdade. Hi ho, it's home from work we go. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua nosso bate-papo com Rebeca Gonçalves, a cientista brasileira que foi para Marte. É um instante só, não sai daí. Muito bem, vamos ver mais um vídeo, agora acompanhando o trabalho da trabalho da Rebeca, fazendo, eu vou te conceder um doutorado aqui, honoris causa, viu, Rebeca? Falando justamente sobre a questão dos fertilizantes. Gente, comecei a plantar as sementes, comecei na verdade a aguar aqui, né? Eu tô agora aguando o solo marciano com uma solução de fertilizante. E eu vou precisar ir lá no habitat do laboratório científico para buscar um pipetezinho, que eu quero dar uma pipetada nessa aguinha que tá escorrendo. E daí eu queria levar vocês comigo, porque é muito legal o caminho até lá. Vamos abrir aqui a porta da estufa. Daí a gente vai ter que pegar o corredor, que é, agora à noite, uma escuridão. E aí, quem topa? Topa? Então vamos. Então vamos, minha gente. Nossa, que breu. Vamos. Vamos. Provavelmente não vai dar para ver. Algum acidente lá durante o período que você ficou por lá, Rebeca? Sim. Eu bati o rover. Bateu o rover? Chegamos no domo de ciência. Agora eu tenho que procurar um pipete. Me falaram que tá numa prateleira. Que é o experimento da menina indiana, que ela começou a fazer. Ela vai fazer tijolos marcianos. Prateleira. Olha só, aqui parece um bom lugar, né? Pra achar pipetes. Sai com os tubinhos, olha que legal. Termômetro.
Tá. Olha só! Jackpot! Tadá! Pipete. Temos 2 aqui, pode ser. O que mais que a gente tem aqui, né? Mais pipetes. Que isso? Pô, isso aqui pode ser legal, hein? Vou levar um desse. Pronto! Missão cumprida. Agora... Vou levar um desse aqui também. Parece legal esse negócio aqui. Eu assaltando a prateleira do laboratório de ciências. Agora vamos voltar. Pelo túnel. Meu Deus. Não fecha esse airlock. Ok. Tadá! Chegamos, sons e salvos. Obrigada, gente, por me acompanhar. Muito bacana. Alguma razão específica para não ter iluminação nesse trecho do laboratório? E outra questão, imagino que é pela questão de ter que simular Marte, não dá para levar muita coisa para o espaço, seria muito custoso. Mas parece ser um laboratório completo, muito bem paramentado, né? Sim, sim. Então, a razão de não ter energia é economia de energia mesmo ali, né? A razão de não ter luz. Principalmente à noite, porque à noite a gente depende somente da bateria dos painéis solares, né? Então, a gente economizava energia à noite, principalmente. E, e os laboratórios, eles vão ser bem equipados mesmo. A ideia é ter laboratórios bem equipados para a gente poder. Porque a ideia principal, né, o objetivo principal da gente estar fazendo esse movimento de exploração espacial, de ir para a Lua, de ir para Marte, é ciência. É o objetivo principal da missão, não tem outro. É descoberta científica e avanço tecnológico, né? Então, como esse é o objetivo principal, os laboratórios vão ser os que vão ser os mais bem equipados, né? Alguma possibilidade dessa pesquisa que você está realizando gerar algum outro tipo de semente ou alguma espécie mais resistente que possa ser plantada aqui na Terra, melhorando a nossa agricultura? Sim, é uma ótima pergunta, porque esse daí é o outro objetivo principal, que é a transferência de tecnologia, que a gente chama, né? Então, a ideia, toda pesquisa, a ideia aqui, toda pesquisa que envolva um melhoramento na agricultura em ambientes extremos, como o de Marte, que ela seja revertida e transferida para um melhoramento na agricultura em ambientes extremos na Terra. Então, imagina que a gente pega um regolito marciano ali que é totalmente abiótico, né? Que é totalmente sem matéria orgânica, sem nutrientes, até um pouco hostil para a planta. E a gente consegue transformar esse solo usando somente recursos locais e ainda por cima recursos limitados. E daí a gente pode transferir essa tecnologia toda para poder transformar solos degradados na Terra, por exemplo, né? Então, solos que já perderam ali as suas qualidades, seus nutrientes e suas qualidades de agricultura, e não são poucos. 40% dos nossos solos férteis da Terra estão degradados por conta nossa mesmo, a nossa culpa, né? Fatores Monocultura antrópicos. em série. Exatamente. Então, monocultura em série, né? Mudanças climáticas. Então, já perdemos 40% dos nossos solos férteis da Terra. Então, imagina que legal que seria se a gente pudesse inventar aí uma tecnologia para melhoramento desses solos, né? Que pode atender tanto a exploração espacial e a ciência do futuro, quanto melhorar nossa agricultura na Terra. E esse fertilizante que você utilizou, ele é comum aqui para a gente? Ele teve um trabalho especial e, lógico que você está trabalhando ainda em pesquisa, né? Mas se fosse para uma missão tripulada para Marte, sei lá quando, teria condições da gente levar quantidade suficiente para não ter que ir lá fuçar nas fezes? A ideia é fuçar nas fezes, na verdade. Então, a ideia é
Não vai ter jeito, porque é necessário que essa agricultura em Marte seja 100% autossustentável e autossuficiente. Então a gente não pode depender de recursos da Terra para sempre. A gente pode depender nas primeiras missões, isso tudo bem, nos primeiros anos ali, né? Mas quanto mais independente a gente for da Terra, mais segura e sustentável a colônia pode ser, a base ali em Marte pode ser. Então, porque assim, eu digo segura porque imagina que a gente depende 90% da terra para nossa comida. E daí tem ali a comida inteira de 2 anos de missão num foguete, e esse foguete explode no lançamento, ou dá alguma coisa errada, explode no pouso. E aí, os astronautas ficam sem comida? Não, não dá, né? Então, por isso que a gente fala, a segurança alimentar ali depende dessa agricultura ser autossuficiente e autossustentável, para o segmento da missão mesmo. Então o objetivo é que a base seja autônoma. A senhora falou anteriormente, e eu acabei não perguntando, a questão da energia, a base é 100% movida a energia solar? Sim, 100%. Uhum. 100% autônoma. Bom, 100% autônoma. depois que ela fez esse trabalho com as plantas, aí a gente tem um vídeo interessantíssimo para vocês verem. Plantinhas de hoje, Sol 5, e olha isso! Ah! Olha que alguma delas já começou a germinar, cara! Que rápido, gente, a gente plantou isso faz 24 horas. Olha aquilo! Que legal! Nossos rabanetes marcianos! Agora, as nossas sementinhas do solo, ó, tem umas que tá ameaçando a sair, tá vendo? Ameaçando a sair, inclusive no regolito marciano. Oh, muito bom! Que emoção! Que emoção! Vamos ver os tomates. Os nossos tomates espaciais ainda não começaram a germinar, mas isso é normal. Os tomates realmente eles levam um pouco mais de tempo, né, para germinar. Então, a gente tem aqui, olha, os tomates que foram para o espaço, que tá aqui ISS, né, Estação Espacial Internacional, e os tomates que ficaram na terra, T de terra, né? Gente, essa semente esteve no espaço por 2 meses. Vamos esperar, a gente vai aguar elas agora. Tudo tem que medir, né, direitinho. Então, até o tanto de água do potinho, a gente tem que medir o quanto que foi, né? E a gente tá aguando esses potinhos marcianos pelo pratinho e não por cima, porque se você água por cima, gente, é um desastre. Porque o regolito marciano, ele é muito fininho, como eu já falei. E daí se você água por cima, ele vira uma lama. Mas uma lama que não entra nenhum oxigênio dentro, sabe? Daí as raízes, a semente, ela não consegue germinar porque ela fica literalmente asfixiada, né? Não dá pra passar oxigênio por ali. E daí a semente, ela asfixia. E a planta também, né? Depois que ela germina. Então, tem que aguar sempre por baixo. E daí o efeito capilar, né, da água vai subindo de baixo para cima. E assim fica um pouquinho melhor para aguar as plantas, né, marcianas. Muito bacana. Queria que a senhora explicasse pra gente por que havia outra espécie, a senhora chamou de rabanete, e umas plantadas no solo marciano e outras plantadas em solo da Terra. Aliás, muito bom que seja em português, TE, terra. Por que isso? Então, eu tinha 2 experimentos, né, simultâneos, diferentes ao mesmo tempo ali. Então, um experimento era com os tomates as sementes de tomates que foram para o espaço, ficaram 60 dias no espaço e voltaram.
E essas sementes foram plantadas somente no regolito marciano. É um simulador de regolito marciano que a NASA cria aqui na Terra, baseada nos dados ali dos rovers, né? Então, eu tenho até um pouquinho aqui, posso mostrar, né? Então, esse daqui é o simulador de regolito marciano feito pela NASA que eu usei no experimento. E então a gente plantou ali as sementes do espaço na metade dos potinhos, na outra metade dos potinhos a gente plantou sementes que ficaram na terra, como controle. Sempre tem que ter um controle ali. E então esse era um experimento. Daí o outro experimento era os rabanetes. E os rabanetes eu estava fazendo, era uma outra pergunta científica, né? Eu estava comparando dois sistemas agrícolas diferentes. Um de hidroponia, que é quando você somente usa água ali, você não tem solo, é só água passando pela semente. E um com solo de o regolito marciano, a amostra do solo de Utah, do deserto de Utah, e um controle do solo orgânico da terra. Então é o que vocês viram ali quando eu tô falando dos rabanetes, né? Que, já começaram a germinar, já estão ameaçando germinar. Ali são esses rabanetes nesse solo versus hidroponia. E a cobertura daquela mini estufa é alguma questão com relação à captação de luz lá em Marte, algo assim, não? Ela estava coberta porque quando você planta a semente gosta de escurinho para ela poder germinar. Então, nos primeiros dias que a semente que você planta ali, você coloca essa cobertura, chama seed cover, uma cobertura de semente, para poder ficar um pouquinho mais escurinho durante o dia, para poder ativar mais rápido a germinação dela. Olha, que interessante, interessantíssimo mesmo. Bom, esse dia a senhora chamou de Sol 5. Isso. Seria o 5º dia lá. E aí transcorreu-se ainda mais uma semana, né? Mais 7 ou 9 dias. Como é que foi o final disso? No final da experiência, todas germinaram? Então, os rabanetes, sim, todos germinaram e cresceram e foram colhidos. Então, eu fiz a colheita dos rabanetes, medi ali, né? Pesei eles, etc. E agora eu estou analisando esses dados para poder escrever o artigo. E os tomates continuam crescendo, na verdade. Tem uma outra tripulação ali. E eu passei o bastão para o próximo astrobiólogo que está ali da tripulação, né? E ele todo dia ele me manda um relatório de como que estão as coisas. Então ele me manda foto, né, de cada potinho, o tanto de água que ele colocou. Eu estou em constante comunicação com ele através com esse delay de 20 minutos, porque ele está em Marte, afinal ele também está em simulação, né? Mas eu tô em comunicação com ele. Muito bacana. Bom, e depois que terminou a missão, aí vocês voltaram para a sede da NASA. Eu não entendi pelo vídeo se havia alguma relação, algum relatório que a senhora tinha que apresentar, alguma coisa assim, mas nessa oportunidade a senhora realizou um sonho, como você mesma diz no vídeo, que a gente vai mostrar agora. Gente, olha onde eu tô. Olha isso. Aqui é aquela famosa piscina onde eles fazem o treinamento dos astronautas. Então aqui debaixo dessa água dá pra ver que eles têm aqui todo uma maquete em tamanho real, né, da Estação Espacial Internacional. E olha o que tem ali. É a cápsula Orion, que é a cápsula que vai levar a gente pra Lua, da Artemis. Eles estão fazendo uns treinamentos, olha. Tem alguém ali, ó, fazendo mergulho. Eles estavam treinando, esse pessoal aqui todo estava treinando aqui como resgatar, né, os astronautas da cápsula. Aqui é o que eles usam para colocar os astronautas já com a roupa de astronauta, né, aqui, com essas cordas, e daí eles colocam os astronautas na água. E olha só que legal aqui. Aqui desse lado a gente tem as fotos deles treinando debaixo d'água, né? Porque esse é um ambiente mais fidedigno ao que a gente tem de gravidade zero na ISS, né? Na Estação Espacial Internacional. Então eles treinam debaixo d'água usando mesmo, né? Todos os trajes de astronauta. E aqui olha que legal, é a esquemática, né? Do que a gente tem aqui. Então, né? Aqui temos a piscina. E daí,
esse braço aqui, que é o braço que segura os painéis solares, né, etc., também dá apoio aqui, é esse braço aqui, tá vendo? Então, eles treinam, né, como fazer manutenção, etc., né, do lado de fora da ISS também. E daí a gente tem também os módulos. Então, o Destiny, que é o laboratório da NASA, olha, ele é o número 4. Então, ele tá aqui, e aqui na piscina ele tá aqui. Isso quer dizer, gente, que ele tá logo ali. Olha só. Logo ali. E daí a gente tem também, eu vi a cúpula aqui, ó. Tem a cúpula, número 10, aqui. Que quer dizer que ela está aqui. Logo aqui, é que eles treinam mesmo. Que legal. Não, gente, incrível. Eles voltaram com seus botes. Vão fazer tudo de novo. Já é a terceira vez que eles vão fazer a mesma simulação. Infelizmente, a gente não tem a bandeira do Brasil ali acima naquela piscina, porque nós, vergonhosamente, não entregamos aquilo que a gente deveria entregar para participar do projeto da Estação Espacial Internacional, mas ainda bem que a gente tem pessoas como a Rebeca, que representam muito bem o Brasil. Como é que foi, Rebeca, essa experiência lá na NASA? O que você entregou por lá? Então, essa experiência da NASA, ela foi separada da experiência de Utah, na verdade. É que eu aproveitei que eu já estava nos Estados Unidos e juntei as duas coisas, né, próximas uma da outra. Eu recebi um convite especial ali da NASA de Houston, né, Foi uma para visita. uma visita para visitar os laboratórios internos ali. Então, eu recebi um passe de 2 dias e para sair, assim, a NASA, ela é muito paranoica, né? Meu Deus do céu, assim, para sair esse passe ali da segurança deles ali, demorou um mês. Eu tive que mandar muito documento, né? Minha vida inteira, a NASA sabe da minha vida inteira agora. Mas porque eu ia entrar em umas áreas meio restritas, né? Que não é público, né? Então, teve que passar por esse canal aí. Mas daí eu passei 2 dias ali dentro da NASA, do Johnson Space Center, que é a NASA de Houston, visitando os laboratórios. Daí os times me recebiam, eles estavam me esperando, né? Então, um dos laboratórios que eu visitei, que foi muito legal, que eu ainda vou postar sobre, foi o laboratório dos cientistas que realmente analisam as amostras dos rovers de Marte. Então, eles que manipulam ali os rovers e eles que falam: olha, vai ali, aquela pedra parece interessante. Eles que encontraram aquela pedra que tinha umas manchas de leopardo do ano passado, que deu mó bafafá, que falaram, né, que as notícias eram: cientistas da NASA não acham outra explicação que não seja vida. Eram esses cientistas, desse laboratório que eu visitei. Né, eu perguntei: e aí, gente, tipo, não tem outra explicação mesmo? Eles: pois é, meu, super legal, super louco, estamos ainda analisando, sei lá, eles estavam muito animados ainda, assim. Então, e daí eu recebi, nossa, eu fui muito bem recebida, assim, lá dentro, por todas as equipes. Todas me deram, sabe, um baita de um tour, em todos aliás, os laboratórios e as pesquisas que eles estavam fazendo, né? Foi muito legal, assim, realmente, a experiência como um todo, né? E agora, o seu trabalho de volta ao Brasil, você está em São Paulo, né? Seu trabalho continua de qual maneira? Aqui em São Paulo, eu continuo com as pesquisas, então, eu estou sempre envolvida em alguma pesquisa, né? Então, agora tô redigindo o artigo das pesquisas de Utah, que tem que fazer toda a análise de dados, né? Realmente a pesquisa, né? A redação mesmo da discussão, etc. E faço muito trabalho de comunicação científica através do Instagram e através de palestras também em escolas e eventos. Então, agora que eu voltei, eu acabei de abrir a minha agenda, né? Se tiver algum professor aí de escola ouvindo, ou você que é aluno de escola, só me mandar uma mensagem ali no Instagram. E eu visito escolas do Brasil inteiro, né? Dando palestra e mostrando, né, esse lado super legal da exploração espacial, né? Os alunos, os jovens adoram, assim, saem todos muito fascinados depois. Sensacional. Estamos colocando na tela nesse momento os contatos da astrobióloga Rebeca Gonçalves, o Instagram dela, onde nós
buscamos esses vídeos e tem muito mais material por lá. E também o site rebecagonçalves.org, onde tem o currículo dela, as experiências e muito mais informação para você. Olha, eu quero agradecer demais a disponibilidade do seu tempo e essas informações, viu? Tomara que a pesquisa continue e se houver uma oportunidade mais para frente, a gente volta a lhe incomodar pedindo mais uma entrevista, tá bom? Vai ser um prazer. Tá bom. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.